Agora vamos falar sobre outro assunto, biodiesel. A pesquisa já comprovou os benefícios. Reduz a poluição com os gases de efeito estufa, diminui os custos na pecuária e muitos outros aspectos que só colaboram com um meio ambiente mais limpo e sustentável. Agora é preciso conhecer quais projetos o Brasil tem já previsto na lista de políticas públicas para os próximos anos, diante de um novo governo federal. Ninguém melhor para responder neste momento que o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Alceu Moreira, do MDB, que assume a função de presidir a Frente Parlamentar Mista do Biodiesel. Boa tarde, deputado. Experiência no assunto já tem, porque esteve por 2 vezes no comando da Frente Agropecuária, a FPA, e acompanhou várias dessas discussões até aqui. Creio que essa área traz muitas vantagens ao país, né? E o que nós temos aí já previsto? Uma boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos telespectadores do AgroMais. É sempre muito bom, uma grande satisfação poder conversar com todos vocês. E principalmente trazer à luz um tema que, durante muito tempo, ele se comporta com relação a nós como uma grande contradição. Quer dizer, o país faz uma proposta de que quer trabalhar a questão do selo verde, nós queremos ser a matriz agroambiental mais importante do mundo, e aí, quando se trata do biodiesel, temos muito mais por interesse negocial alguém querendo forçar todos os defeitos possíveis com narrativas equivocadas e sem fundamentação técnica para dizer que o biodiesel causa isso, causa problema no motor, tem isso, tem aquilo, coisa parecida, quando na verdade estão forçando para vender S500 com 500 partículas de enxofre, o que é grande poluente, e trabalhando a questão dos combustíveis fósseis. Ora, se nós for trabalhar isso apenas pelo viés negocial, é bem provável que se tenha até argumentos para uma coisa ou outra. A questão, pessoal, é que se nós temos um país capaz de produzir soja como nós produzimos, é claro que nós temos que chegar a 20% da mistura do biodiesel o mais rápido possível, porque, para ti que está me vendo agora, de cada 1 tonelada de soja esmagada, 20% é óleo. Os outros são farelos. O que acontece com o farelo? O farelo vai se transformar em carne, vai se transformar em valor agregado. Então, por muito tempo, os países asiáticos, como a China, queriam muito comprar o soja em grão, porque ele queria o farelo. O problema é que chega um determinado momento que eles não têm o que fazer com a gordura, tá? E é exatamente isso que nós queremos utilizar para fazer o biodiesel. Então, o governo anterior não permitiu, hipótese nenhuma, que nós chegássemos a mais do que 10%. E, na minha visão, foi um erro, porque isso reduz a nossa capacidade de produzir ração. Então, se tu pegar o viés de natureza ambiental, se tu pegar a possibilidade de nós agregar valor na transformação industrial, ao invés de vender grão de soja ou vender um grão oleaginoso, eu vou vender o óleo. E o farelo vai se transformar em carne com valor agregado. Por todas as razões, ele é altamente vantajoso. A nossa indústria de biodiesel está com mais de 50% de espaço ocioso e não tem nenhuma justificativa para isso, porque não demora muito. Os países compradores de soja não querem mais a gordura, porque eles terão em demasia, e eles querem exatamente comprar nossa carne. Então, nós que não temos condição de exportar óleo diesel, vão ter condição de fazer o biodiesel. É uma política absolutamente acertada, sem falar de que ela beneficia outro setor, que é a agricultura familiar. Lá na agricultura familiar, e esse é um programa que precisa ser regulamentado com muito rigor, a gente fornecendo certidão de agricultura familiar para agricultor que não é agricultor familiar apenas para ter ali um diferencial, isso é uma fraude, isso está acontecendo no nosso país e não pode acontecer. Mas então tem que melhorar o conjunto de políticas, mas com certeza o biodiesel é uma grande alternativa para a nossa economia, vai gerar alimentos para transformação, principalmente na carne suína e a carne de frango. Ele pode agregar muito neste processo e, além disso, ser um antipoluente na mistura do óleo combustível de grande valor. Diziam eles, não, mas ele causa problema no motor. Bom, um caminhão tal deu problema. Meu amigo,
Se o caminhão der problema, é possível que tenha andado com um milhão de caminhões e um tenha problema. Ele pode ter problema mecânico. Tratar essa narrativa como se isso fosse originário da borra do óleo diesel, pode ter certeza que não é o melhor caminho. Mas se vocês quiserem, a gente busca uma equipe técnica e faz análise à luz do ambiente técnico, não da narrativa negocial que apenas manifesta o interesse da Petrobras e não o interesse de uma política nacional. Aqui no Distrito Federal, deputado, nós temos alguns veículos, né, de transporte público já movidos a biodiesel, né, e ainda tem uma frota crescente, né, o que talvez contesta algumas argumentações nesse sentido de problemas na mecânica, né? Até porque as pesquisas não param, né? Eu acho que é importante cada vez mais estimular essa pesquisa científica nessa área para que justamente vá caindo por terra algumas contestações, já que temos esse caminho certo, né? E o Brasil só tem a se beneficiar, né? Não tem mais, Fábio. Nós utilizamos, quando nós trabalhamos de biodiesel, nós vamos trabalhar toda a gordura graxa de origem animal, o sebo, e poder transformar em óleo combustível. O óleo combustível usado nas cozinhas do Brasil inteiro, eles vão acabar sendo devolvidos para ser utilizado. Então, ela é uma política que, por todos os fatores que se falarem, ela é absolutamente vantajosa. Então, nós precisamos fazer isso. Então, a gente tem que conversar com o pessoal da indústria e comércio. À frente do biodiesel, pelo seu fator industrial, tem condição de colocar o melhor que nós temos na tecnologia mundial e na pesquisa para certificar a qualidade. É certo que teremos que evoluir na qualidade, é certo que temos que trabalhar na montagem dos motores para que ele se adeque cada vez mais a um volume maior de mistura. Agora, o que não é certo é desistir de algo que é extremamente vantajoso num corpo multifacetado por todas as faces, apenas para tentar beneficiar o combustível fóssil, que certamente pode ser momentaneamente para a Petrobras e para alguns um interesse negocial vantajoso, mas não é para o Brasil, que quer vender a imagem do selo verde e conseguir fazer desta política uma concertação de um conjunto de políticas que vai desde o social até a competição mais fina do abastecimento de todos os veículos, com respeito absoluto à questão ambiental. Deputado, aproveitando a oportunidade, já desejar sucesso aí nessa missão, né, de reunir esse grupo parlamentar em busca, né, em defesa de uma política forte, né, e cada vez mais para frente, né, das pesquisas do biodiesel e de incentivos políticos também. Sucesso nessa missão, que não vai ser fácil, como o senhor tem dito, tem alguns entraves ainda, outros interesses, mas é possível que nessa atual gestão, né, diante do novo governo, de um novo cenário político, que haja maior interesse também de favorecer o aumento dessa pesquisa, de justamente estimular a indústria cada vez mais usar o biodiesel para provar as eficiências deste novo combustível? Fábio, deixa eu dizer o seguinte, nós vivemos um período bastante longo, em que nós queríamos estabelecer o seguinte, a política brasileira tem que ser feita pelas margens, né, como se o rio tivesse uma grande enchente, e tu tem que andar pelos rebuliços da água na margem esquerda e na margem direita. Então, nós ficamos num caminho estreito e raso, que é uma luta entre a Bíblia e o Código Penal. A política do óleo combustível, do biodiesel, ela por muito tempo foi rotulada como uma política de esquerda. Nós temos que parar de rotular essas questões, porque esses preconceitos, além de ser rasos, pouquíssimo inteligente, ele não representa a verdade. Nós estamos falando de inclusão produtiva na economia. Nós estamos falando de beneficiar um setor da economia que vai tratar de todas as pessoas. Eu vi o Arnaldo Jardim há pouco tempo falando da produção em escala. Olha, por muito tempo nós dissemos que o pequeno produtor rural ele tinha que ser de esquerda. Não. Aqui no meu Rio Grande do Sul, por exemplo, o cidadão tem 10 hectares e produz 1.500 litros de leite. Ele é um pequeno proprietário, é um grande produtor. Ele tem meia dúzia de hectares e produz 180, 200 mil aves. Ele é um pequeno proprietário e um grande produtor. Não tem uma relação direta entre a área de terra utilizada para a capacidade produtiva. Então, nós temos que quebrar completamente esses preconceitos
porque eles só atrapalham. Nós temos que pensar o seguinte: há espaço para fazer oposição construtiva, dizer que o caminho que o país está trilhando nós não gostamos. Eu, por exemplo, tenho frontal discordância com esse projeto da economia do Haddad, que, na minha visão, é jabuticaba. Isso não funciona em nenhum lugar do mundo. Quer dizer, não há economia saudável se o gasto público não vier a partir da produção e consumo. As duas matrizes de origem é produção e consumo. Agora, pegar o biodiesel e rotular com uma política de esquerda ou direita é um erro, porque, com certeza, este não tem lado ideológico. Produzir biodiesel e chegar à mistura de 20% rapidamente é estimular a economia por todos os setores, e nós faremos isso. Meu vice-presidente será Orlando Silva, do PCdoB. Não há nenhum preconceito com relação a isso. Naquilo que interessa ao Brasil, nós seremos convergentes. E naquilo que nós não concordarmos, seremos divergentes. Sem ódio, sem raiva. Nós faremos oposição ao governo, mas nunca ao Brasil. Deputado, mudando de assunto rapidamente, não poderia deixar de fazer essa pergunta, até como forma de saber a sua opinião sobre a lei do autocontrole agropecuário, né, que foi sancionada agora em dezembro. Parece que ela já está sendo contestada no Supremo Tribunal Federal pela área de sanidade, né, de setores que atuam nesse segmento. É possível realmente que o setor produtivo se posicione em favor dessa lei, porque eles alegam que isso seria em favor dos trabalhadores. Como é que o senhor enxerga essa situação, essa disputa que agora, pelo visto, já entrou na área judicial? Bom, isso sim é uma política de esquerda, é a política do atraso, né? Do atraso. Eles estão, na verdade, trabalhando numa questão corporativa. Então, imagina o seguinte: eu tenho um frigorífico com um conjunto de máquinas que não pode desligar nem um minuto. É um conjunto de máquinas, caldeiras, todos em alto funcionamento, com uma produtividade enorme. Aí o fiscal agropecuário do Ministério da Agricultura adoece e a minha fábrica precisa fechar porque o fiscal está doente. Autocontrole, pessoal, está diretamente ligado ao seguinte: quando a pessoa vai vender, principalmente no mercado internacional, ele está preocupado em preservar sua marca. Por que ele não vai vender um frango com qualquer defeito? Porque ele quer preservar a marca dele. Se ele tiver qualquer tipo de defeito, qualquer tipo de problema, ele prejudica a marca. Então é o seguinte: se há um lugar onde o Brasil construiu um tecido de integridade negocial e social, é no agro brasileiro. Este é um país que foi trabalhado para ser chão de fábrica. 40 anos nós trabalhamos para ser chão de fábrica e acabamos percebendo que o novo no Brasil veio da roça. A melhor tecnologia, o que de melhor temos de produtividade, o tema que é tema para o mundo inteiro. Não há nenhum chefe de Estado, Fábio, neste momento, que possa sentar na mesa para discutir com a sua população e dizer o seguinte: olha, eu quero trabalhar segurança alimentar para os próximos 20 anos. Imediatamente alguém vai dizer para ele: o senhor quer segurança alimentar para os próximos 20 anos? Olhe para o Brasil. Se o Brasil vai ter que produzir alimento em 10 anos para mais de 2 bilhões de pessoas, nós certamente não vamos ter um sistema arcaico que quem fiscaliza isso é um fiscal do Ministério da Agropecuária. Não, esse fiscal vai ser auditor. Esse fiscal vai fiscalizar o sistema de operação ou de comercialização. Mas o autocontrole é a possibilidade de responsabilizar a indústria por suas próprias marcas. É uma grande evolução. Quem está fazendo esse questionamento do Supremo, e do Supremo pode se esperar tudo, inclusive isso, está fazendo de maneira equivocada. Está querendo fazer com que o Ministério da Agricultura, que foi esquartejado para dar um pedaço, um monte de cabide de emprego, um pedaço de cada lado, que ele também tenha lá no Ministério da Agricultura um conjunto de auditores e fiscais. Nós não concordamos. Se há algo que avançamos muito é no autocontrole. Ele é moderno, qualificado, responsável e de grande produtividade. Deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Alceu Moreira, muito obrigado pela presença, por trazer essas informações sobre as novidades do biodiesel e de projetos que virão. Muito agradecido, uma boa tarde. Eu que agradeço, Fábio. Um abraço para ti e para todos os teus ouvintes. Um bom final de semana a todos.